Meu nome é Mercedes. Tenho 67 anos e até aquele dia acreditava que uma mãe jamais seria esquecida. Mas a vida me mostrou que até o amor de um filho pode se perder na névoa da ingratidão. Acordei cedo naquela manhã. O barulho da chuva fina batendo no telhado me trouxe lembranças de quando Daniel era pequeno. Ele corria pela casa com uma capa vermelha, rindo, pedindo que eu fizesse chocolate quente. Eu sorria só de lembrar. Ainda podia ver o rostinho dele, os olhos castanhos curiosos, a voz chamando mamãe pela casa. Mas aquele menino alegre havia desaparecido há anos. No lugar dele ficou um homem frio, apressado, cansado de mim. Preparei o café com o mesmo cuidado de sempre. A mesa estava posta, o cheiro do pão torrado se espalhava pela cozinha. Esperei ele descer como todas as manhãs em que vinha me visitar. Ele chegou atrasado, o rosto tenso, o olhar distante. "Bom dia, filho", disse eu, tentando quebrar o gelo. "Mãe, a gente precisa conversar", respondeu, sem sequer sentar. O som daquelas palavras me gelou o peito. Daniel falava rápido, como quem quer se livrar de um peso. Disse que a casa estava ficando pequena, que a esposa dele não se sentia à vontade, comigo morando perto. Disse que eu deveria procurar meu próprio espaço, depois de 30 anos cuidando dele. "Filho, eu só quero estar perto. Eu não incomodo, eu prometo." "Não é isso, mãe. É que Patrícia acha que eu preciso de paz." Paz. Essa palavra me atravessou como um espinho. Desde quando o amor de uma mãe tira a paz de um filho? Tentei conversar, mas ele evitava meu olhar. Ficou em pé, andando pela sala, nervoso. E então, do nada, ele explodiu. "Você não entende, mãe. Eu quero viver minha vida." "Daniel, sempre a mesma coisa, mãe. Você me faz sentir culpado por tudo." As palavras dele ecoaram como trovões dentro da minha cabeça. Não consegui reagir. Só o observei, tentando reconhecer o menino que eu criei. A chuva aumentava lá fora. O céu escurecia. E dentro de mim, algo começava a se partir. Ele pegou minha mala, a mesma que usei no velório do seu pai, e jogou sobre o sofá. "Leva isso. Vai descansar um pouco na casa da tia, sei lá." Mas eu não tinha mais irmã viva, nem para onde ir. "Daniel, você está me mandando embora?" Ele desviou o olhar. "Só por uns dias, mãe. Eu preciso respirar." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas ele já pegava as chaves do carro. Me empurrou gentilmente até a porta, como se eu fosse um móvel velho sendo tirado do caminho. Durante o trajeto, ninguém falou nada. O som da chuva no para-brisa era a única voz entre nós. Eu olhava a estrada, tentando entender em que momento deixei de ser bem-vinda. As mãos dele no volante tremiam, o rosto tenso, a mandíbula cerrada. Quando percebi, ele estacionava em frente à rodoviária. O letreiro luminoso piscava entre gotas de chuva. Meu coração acelerou. "O que estamos fazendo aqui, Daniel?" Ele desligou o carro, olhou para frente, respirou fundo e disse: "Desce, mãe." Fiquei paralisada. "Como assim? Desce." "Daniel, por favor, não faça isso." Ele evitava olhar para mim. Abriu o porta-malas, pegou a mala e colocou no chão, perto da sarjeta. A chuva batia forte agora, ensopando tudo. "Daniel, eu não tenho dinheiro." Ele respondeu seco. "Você sempre dá um jeito, mãe." E então entrou no carro, ligou o motor e foi embora, sem olhar para trás. O barulho dos pneus cortando a água foi a última coisa que ouvi antes do silêncio. Um silêncio que gritou dentro de mim. Fiquei ali, parada, a chuva escorrendo pelo rosto, misturando-se às lágrimas. As pessoas passavam apressadas, olhavam, mas ninguém parava. A mala pesava nas minhas mãos, como se guardasse todos os anos que vivi por ele. Me sentei num banco de concreto. Estava frio. O vento batia forte, e o cheiro de gasolina e asfalto molhado me enjoava. Olhei para o céu e perguntei baixinho: "Por que, meu Deus? Eu só o amei." Minutos depois, ouvi passos se aproximando. Olhei de lado e vi uma senhora com um guarda-chuva amarelo. O rosto dela estava sereno, mas os olhos eram profundos, como se enxergassem a alma. Ela me observou por um instante e disse: "Venha comigo, filha. Meu motorista está chegando." Fiquei muda, não a conhecia. Ela sorriu com doçura, mas havia firmeza na voz. "Seu filho vai se arrepender de ter te deixado." Senti um arrepio. Como ela sabia? Olhei ao redor. Ninguém mais prestava atenção.
Quem é a senhora? Perguntei. Uma mãe, como você, respondeu. O carro dela parou à frente. Um motorista desceu com um guarda-chuva maior e abriu a porta traseira. Ela fez sinal para que eu entrasse. Por um momento, hesitei. Mas havia algo nela que me fazia confiar. Peguei a mala, entrei no carro e sentei no banco de trás. As janelas estavam embaçadas. Lá fora, o mundo seguia indiferente. Lá dentro, um novo destino começava. Ela se apresentou com voz calma. Pode me chamar de Dona Helena. E foi assim, debaixo daquela tempestade, que eu conheci a mulher que mudaria tudo. O carro começou a andar devagar, deslizando pelas ruas molhadas. O som dos pneus sobre a água formava um ritmo hipnótico, e eu sentia meu corpo estremecer, não só de frio, mas de tudo o que tinha acabado de acontecer. Meu filho, o mesmo que eu carreguei 9 meses, o mesmo que amamentei chorando de dor e amor, tinha me deixado na chuva. Dona Helena me observava discretamente. Ela parecia sentir cada pedaço do que eu carregava no peito. Às vezes, é preciso que o céu desabe sobre nós, disse ela, olhando pela janela, para que a gente entenda quem realmente está ao nosso lado. Fiquei em silêncio. Queria responder, mas as palavras me fugiam. Ela não perguntou nada, apenas pediu que eu bebesse o chá quente que o motorista havia trazido num pequeno copo térmico. O aroma de canela e mel me envolveu como um abraço antigo. Durante o trajeto, olhei pelas janelas. Ruas vazias, casas fechadas, luzes tremeluzindo sob a tempestade. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido se calar junto comigo. Depois de quase 40 minutos, o carro subiu uma ladeira cercada por árvores. As luzes dos postes iam ficando mais escassas, até que, de repente, uma grande casa branca surgiu à frente. Tinha janelas altas, uma varanda com vasos de flores e um portão de ferro pintado de verde escuro. O motorista desceu e abriu o guarda-chuva para mim. Helena caminhava na frente, firme, com passos lentos, mas seguros. Dentro da casa, o cheiro era de madeira antiga e lavanda. Havia uma lareira acesa e o som suave de uma música instrumental tocando em algum lugar. Ela me conduziu até um sofá e tirou de mim a mala ensopada. Sente-se, filha. Você está tremendo. Eu não quero incomodar, balbuciei. Incomodar? Ela riu de leve. O que incomoda o mundo é a falta de compaixão, não a presença dela. Senti algo dentro de mim se desfazer. Uma mistura de alívio e vergonha. Ela chamou uma moça, Marina, que parecia ser uma espécie de cuidadora, e pediu toalhas e roupas secas. Enquanto eu me trocava no quarto de hóspedes, ouvi o barulho da chuva diminuindo lá fora. Era como se o céu também tivesse se cansado de chorar. Quando voltei à sala, Helena me esperava com uma sopa quente. Coma, faz bem para o corpo e para a alma. Peguei a colher e senti o calor me percorrer. Foi o primeiro conforto que tive em dias. Ela se sentou à minha frente. Quer me contar o que aconteceu? Perguntou com voz baixa. Olhei para a lareira e respirei fundo. Meu filho, ele me deixou na rodoviária. Depois de uma briga? Sim, mas foi mais do que isso. Acho que ele se cansou de mim. Contei tudo, desde a discussão até o momento em que vi o carro se afastando. Helena não me interrompeu uma única vez. Apenas ouvia, com os olhos úmidos, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Quando terminei, ela disse apenas: Eu já estive nesse lugar, Mercedes. A senhora? Fui deixada na chuva também, só que, no meu caso, foi pelo homem que eu amava. Houve um silêncio pesado. Ela se levantou, pegou uma fotografia sobre o aparador e me mostrou. Era um homem elegante, com um olhar doce. Esse foi meu marido. Um dia saiu para comprar flores e nunca mais voltou. Meu Deus! Descobri depois que ele tinha outra mulher, outra vida. Eu achava que ia morrer. Mas aprendi algo. Quando o amor vai embora, Deus envia alguém para segurar nosso guarda-chuva. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Talvez fosse isso que ela estava sendo para mim, o guarda-chuva de Deus. Ela me mostrou o quarto onde eu dormiria. As cortinas eram brancas, o lençol cheirava a sabão e lavanda. Fique o tempo que precisar, disse antes de sair. Eu não tenho para onde ir, Helena. Então agora você tem. Fiquei sozinha, olhando o teto. A chuva parara, mas dentro de mim ainda chovia. Fechei os olhos e as lembranças começaram a me perseguir.
O primeiro aniversário de Daniel, o dia em que ele entrou na escola, o bilhete que escreveu aos 7 anos. Mamãe, nunca vou te deixar sozinha. Senti as lágrimas voltarem, mas pela primeira vez não me senti totalmente perdida. De alguma forma, eu sabia que aquela mulher havia aparecido por um motivo. Havia algo nela, um mistério, uma força antiga, e eu estava prestes a descobrir o porquê. Acordei com o som distante de um relógio antigo marcando as horas. O sol atravessava as cortinas, filtrado em tons dourados. Por um instante, esqueci onde estava. O colchão era macio, o quarto cheirava a flores frescas. Levei alguns segundos até lembrar de tudo. A rodoviária, a chuva, o carro de Dona Helena. Meu coração apertou. Levantei devagar e abri a janela. O jardim era amplo, cheio de roseiras e samambaias. O orvalho brilhava nas pétalas como pequenas lágrimas. Vi Dona Helena lá fora, sentada num banco de pedra, lendo. O vento agitava seus cabelos brancos e ela parecia parte do cenário, como se tivesse brotado daquela terra. Bom dia, filha, disse ela, quando me viu descer. Dormiu bem? Dormi. Acho que sim. A dor cansa, Mercedes. O corpo precisa de descanso para começar a entender o que a alma passou. Tomamos café juntas. Ela sempre fazia questão de arrumar a mesa com flores. Tinha esse cuidado com os detalhes, como se tudo ao redor precisasse ser belo para que a dor não dominasse o espaço. Enquanto comíamos, ela contou que era viúva havia muitos anos, que o marido lhe deixara uma casa enorme e uma herança, mas também uma solidão impossível de preencher. O dinheiro compra silêncio, mas não companhia, disse, mexendo o café. Nos dias seguintes, fui me acostumando àquela rotina serena. Acordava cedo, ajudava Marina a limpar, varria o quintal, cuidava das plantas. À tarde, lia os livros antigos da estante de Helena, sentada ao lado dela na varanda. Mas havia algo na casa, algo que eu não conseguia entender. À noite, ouvia passos no corredor, portas que rangiam sozinhas. Uma música antiga que parecia surgir de algum lugar escondido. Perguntei a Helena, e ela apenas sorriu. As casas velhas têm memória, Mercedes. Às vezes, elas falam. Um dia, enquanto arrumava a biblioteca, encontrei uma caixa de madeira, guardada sob um tapete. Era pequena, coberta de pó, com uma fita azul desbotada. Dentro, havia cartas amareladas e uma fotografia antiga. Uma mulher muito parecida com Dona Helena, mas mais jovem, ao lado de um menino de uns 10 anos. O menino tinha o mesmo olhar do meu Daniel. Meu coração disparou. Peguei a foto e observei de perto. Era impossível não ver a semelhança. O queixo, os olhos, até o jeito de sorrir. Quando Helena entrou na sala e me viu com a foto nas mãos, o semblante dela mudou. Onde encontrou isso? Perguntou, a voz repentinamente fria. Eu estava limpando e... Ela respirou fundo e sentou-se na poltrona. Esse é meu filho, Roberto. O silêncio entre nós pesou. Ele se parece muito com o meu Daniel, murmurei. Helena olhou para o chão. Todos os filhos se parecem quando se afastam das mães. Ficam com o mesmo vazio no olhar. Não soube o que responder. Guardei a caixa e deixei a sala, mas aquela imagem não saía da minha cabeça. Naquela noite, sonhei com a foto. No sonho, o menino chamava por mim. Dizia meu nome, correndo pela mesma rodoviária onde Daniel me abandonou. Acordei assustada, o coração acelerado. Fui até a cozinha beber água e ouvi um ruído vindo do escritório de Helena. A porta estava entreaberta e a luz fraca da lamparina iluminava o rosto dela. Ela escrevia algo num caderno. As mãos tremiam. Antes que eu pudesse recuar, ela disse sem olhar. Entre, Mercedes, não precisa se esconder. Entrei devagar. Não queria incomodar, eu também não queria chorar, mas às vezes é inevitável, respondeu ela fechando o caderno. Olhou para mim com um sorriso triste. Sabe por que te encontrei naquela rodoviária? Balancei a cabeça. Porque eu estava passando por lá todos os dias, há anos, esperando alguém que nunca voltou. Senti um nó na garganta. Seu filho? Ela assentiu. Ele sumiu sem deixar vestígios, e naquele dia, quando vi você, tive a sensação de que Deus me mandava uma resposta. Mas por que eu? Ela suspirou. Porque vi nos seus olhos a mesma dor que um dia vi nos meus.
Ficamos em silêncio. O relógio na parede marcava as horas com um som grave, como um coração cansado. Ela me levou até uma janela e apontou para o jardim. Roberto costumava brincar ali. Dizia que o mundo era grande demais para se perder. Olhei o jardim e, de repente, uma lembrança veio à minha mente. Daniel, pequeno, correndo por um quintal muito parecido, com um carrinho azul nas mãos. Por um segundo, senti como se as duas memórias se misturassem. Helena me tocou o ombro. O que há, filha? Nada. É só que... Por um instante, achei que estava vendo meu Daniel ali. Ela sorriu, triste. Talvez você estivesse. O amor de mãe é espelho. Às vezes, o que vemos fora é só o reflexo do que ainda não curamos dentro. Aquela frase me acompanhou pelo resto do dia. Senti que Helena sabia mais do que dizia. E dentro de mim, uma semente de curiosidade começou a crescer, junto com algo que eu não sentia havia muito tempo: esperança. Na manhã seguinte, o céu estava claro pela primeira vez desde que cheguei àquela casa. O vento soprava leve e o cheiro de terra molhada invadia o corredor. Helena estava sentada à mesa, escrevendo. Ao me ver, sorriu com doçura. Dormiu bem, minha filha? Melhor, acho que a chuva levou um pouco da tristeza. A chuva lava o que as lágrimas não conseguem. Tomamos café em silêncio. Depois, ela pediu que eu a acompanhasse até o jardim. Há algo que quero te mostrar, Mercedes. Seguimos até o fundo da propriedade, onde havia um pequeno portão de ferro. Atrás dele, uma trilha de pedras levava a um galpão coberto por trepadeiras. O lugar tinha um ar de mistério. Helena abriu o cadeado com uma chave antiga e empurrou a porta, que rangeu como se protestasse por ser aberta. Dentro, o ar era frio e a luz entrava por frestas nas tábuas. Havia caixas, fotografias antigas, roupas guardadas em malas, brinquedos infantis cobertos de pó. No centro, um cavalinho de madeira. Ela passou a mão sobre o brinquedo com carinho. Roberto adorava esse cavalinho, murmurou. Passava horas aqui. Aproximei-me observando tudo. O silêncio era denso, quase sagrado. De repente, notei um porta-retrato caído num canto. Peguei-o. Era uma foto de Helena mais jovem, com o filho no colo. Mais atrás, havia algo escrito a lápis. Para Mercedes, com amor eterno. R. Meu coração disparou. Helena, o que é isso? Perguntei, mostrando a foto. Ela empalideceu. Onde encontrou isso? Aqui, estava virada para baixo. Por que tem o meu nome? Ela respirou fundo, encostou-se à parede e ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz dela era um sussurro trêmulo. Porque eu conheci seu filho antes de conhecer você. Senti o chão fugir dos meus pés. Como assim? Há meses, ele veio aqui. Fiquei sem ar. Daniel? Ela assentiu. Sim, ele me procurou. Queria me vender algumas coisas. Disse que precisava de dinheiro para começar uma vida nova. Trouxe documentos, joias, fotos antigas. Entre elas, uma foto sua. Minhas mãos tremiam. Ele vendeu minhas coisas? Disse que eram lembranças de uma mulher que não o amava mais. Senti o rosto queimar. As lágrimas vieram com força. Meu próprio filho. Helena segurou minhas mãos. Ele estava perdido, Mercedes. Eu vi nos olhos dele o mesmo desespero que um dia vi nos do meu Roberto. E o que a senhora fez? Comprei as coisas e guardei. Sabia que um dia o destino traria você até aqui. Ela me levou até uma caixa coberta por um pano bordado. Quando abriu, reconheci tudo. A fotografia do meu casamento, o relógio de bolso do meu marido, um bilhete antigo de Daniel, escrito com letra infantil. Mamãe, quando eu crescer, vou te dar uma casa grande para você nunca mais chorar. Desabei. Caí de joelhos, abraçada à caixa, chorando como não chorava há anos. Ele mentiu. Me vendeu como se eu não fosse nada. Não, Mercedes, ele só estava cego. Às vezes, a vida endurece os corações antes que o amor possa curá-los. Helena se ajoelhou ao meu lado e me abraçou. Ficamos ali, duas mães quebradas, unidas pela dor dos filhos. Depois de um tempo, ela falou. Há algo que você precisa saber sobre mim também. O quê? Roberto, o meu filho, desapareceu quando tinha a mesma idade que o seu tem agora. E ele também me deixou uma carta. Ela foi até uma gaveta e pegou um envelope envelhecido. Abriu-o com cuidado e leu. Mãe, preciso ir. O amor às vezes sufoca. Não é culpa sua.
Quando eu entender o que busco, volto para casa. As palavras ecoaram em mim. Era quase a mesma coisa que Daniel dizia quando me pedia espaço. Era como se a história dela e a minha fossem espelhos. Duas vidas repetindo a mesma ferida em tempos diferentes. Olhei para ela e perguntei: "A senhora acha que ele volta?" Ela sorriu, mas com os olhos marejados. "Sempre volta, filha. Só que nem sempre é para o mesmo lugar. Às vezes, volta para o coração da gente." Ficamos em silêncio, observando a luz atravessar as frestas do galpão. O pó dançava no ar como pequenas estrelas perdidas. Quando voltamos para casa, senti uma leveza estranha. Era como se, ao descobrir a traição do meu filho, eu tivesse, paradoxalmente, me libertado dela. Pela primeira vez, entendi que amar não é se deixar destruir. Antes de dormir, Helena me entregou uma caixinha de prata. "Dentro tem algo que é seu", disse. Abri devagar. Lá dentro, um pingente em forma de coração. Era o que Daniel tinha me dado quando fez 12 anos, o mesmo que desaparecera meses antes. "Eu guardei para você", disse Helena. "Ele me deixou isso. Disse que, se um dia te encontrasse, era para devolver." As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não de dor, de saudade, de lembrança, de algo que talvez ainda pudesse ser curado. Fechei o pingente na mão e olhei para o céu pela janela. A lua estava cheia, redonda, clara. Pensei em Daniel. Onde estaria? Estaria bem? Pensaria em mim? Dona Helena entrou no quarto, já com a luz apagada, e disse: "Dorme, filha. Às vezes, Deus usa as perdas para nos levar até onde deveríamos estar." E então ela saiu, deixando a porta entreaberta. Fiquei ali, olhando a sombra do guarda-chuva dela pendurado na parede. Foi quando percebi. Talvez aquele encontro na chuva não tivesse sido acaso. Talvez em algum lugar entre o abandono e o abrigo, eu estivesse começando a renascer. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Agora, respire fundo. Porque o que aconteceu depois mudou minha vida para sempre. Acordei com o som da chuva voltando. Ela batia leve na janela, como se quisesse me lembrar de onde tudo começou. Mas algo dentro de mim estava diferente. Não era mais só dor, era uma calma estranha, uma espécie de aceitação que chega quando a alma já chorou o suficiente. Helena entrou no quarto com uma bandeja. "Trouxe café e pão de queijo. Hoje vai precisar de força." "Por quê?" Ela sorriu, enigmática. "O passado vai bater na porta, filha, e a gente precisa estar de pé para abrir." Não entendi o que ela queria dizer, mas o dia realmente começou diferente. Logo cedo, o telefone da sala tocou. Helena atendeu e, ao ouvir a voz do outro lado, ficou pálida. "Quem é?" perguntei, apreensiva. Ela me olhou com um misto de medo e ternura. "É alguém que você precisa ouvir." Ela estendeu o telefone. Minhas mãos tremiam. "Alô?" O silêncio durou alguns segundos, até que ouvi uma voz que me atravessou o peito. "Mãe, sou eu." Era Daniel. Meu coração parou. Por um momento, quis desligar. Tinha tanta raiva, tanta mágoa, tanta saudade, tudo misturado. Mas fiquei muda, ouvindo. "Mãe, eu sei que o que fiz foi imperdoável. Eu não tô ligando para pedir desculpa. Tô ligando porque não sei mais o que fazer." A voz dele estava embargada, como se falasse entre soluços. "Patrícia foi embora. Levou o dinheiro, levou tudo. Eu tô sozinho." Senti um peso no peito. Helena observava à distância, em silêncio. "Filho", consegui dizer, com a voz falhando. "Por que me deixou daquele jeito?" Do outro lado, ele chorava. "Eu tava perdido, mãe. Eu achei que precisava te afastar para provar que era forte. E agora? Agora eu vejo que só fui covarde." Fechei os olhos. Ouvia a respiração dele misturada com o som da chuva. Por um instante, lembrei do menino com capa vermelha correndo pelo quintal. "Onde você está, Daniel?" perguntei. "Perto da rodoviária, no mesmo lugar." Senti as pernas enfraquecerem. Aquele lugar, o mesmo onde ele me abandonou. "Fica aí, filho. Eu vou te buscar." Helena se levantou imediatamente. "Eu sabia que ele voltaria para a chuva", disse pegando as chaves do carro. "A senhora vem comigo?" "Sempre. Nenhuma mãe deve voltar sozinha ao lugar onde foi deixada." Saímos sob o som do trovão. O carro avançava pelas ruas molhadas, e o coração batia no mesmo ritmo da tempestade. Durante o caminho,
Helena segurava minha mão com firmeza. Mercedes, lembre-se, o perdão não é para quem pede, é para quem precisa seguir em frente. Quando chegamos à rodoviária, o cenário era quase idêntico ao de semanas antes. A chuva caía pesada. As luzes refletiam nas poças d'água, e o ar cheirava a gasolina e arrependimento. E lá estava ele, Daniel, molhado, encostado num pilar, com uma mochila velha e o rosto abatido. Ao me ver, congelou. Eu desci do carro sem pensar. Por um momento ficamos apenas nos olhando, mãe e filho, separados por tudo que foi dito e por tudo que nunca será esquecido. Ele deu um passo em minha direção. Mãe, me perdoa. Não é tão simples, Daniel, eu sei, mas eu não tenho mais para onde ir. Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Era a mesma que eu quis gritar quando ele me deixou ali. Sem pensar, abri o guarda-chuva e caminhei até ele. Coloquei-o debaixo da chuva comigo. Agora estamos no mesmo lugar, disse. Molhados, frios, mas vivos. Helena observava da calçada. Eu podia ver nos olhos dela a emoção contida, como se de algum modo o reencontro entre mim e Daniel curasse também a ausência de Roberto. Ele começou a chorar. E eu, sem entender de onde vinha tanta força, abracei aquele homem que um dia foi meu menino. O mundo ao redor sumiu. Só restava o som da chuva e o coração dele batendo contra o meu. Mas eu sabia que aquele abraço não apagava o passado. Era apenas o começo de uma estrada nova, mais silenciosa, mais verdadeira. O silêncio entre nós dizia mais do que qualquer desculpa. Voltamos juntos para o carro. Helena abriu a porta e sorriu. Às vezes, Deus escreve cartas com a chuva. Hoje, vocês leram a de vocês. Olhei para ela e percebi que havia lágrimas nos seus olhos também. No banco de trás, Daniel ficou em silêncio o caminho todo, mas segurava minha mão com força, como se temesse me perder de novo. O caminho de volta foi quase mudo. Só o som do limpador cortando a água no para-brisa e o respiro pesado de Daniel. De vez em quando ele me olhava, como quem quer falar, mas não encontra as palavras. Eu também não sabia o que dizer. Helena, no banco da frente, parecia compreender que o silêncio era o remédio certo para aquele instante. Quando chegamos à casa, o céu começava a clarear. As nuvens se abriam em faixas cinzentas e o cheiro de terra molhada invadia o ar. Helena abriu o portão e disse com voz calma: Entrem. Aqui ninguém julga ninguém. Daniel hesitou. Eu não mereço. Merecer não é o ponto, meu filho, respondi. O que importa é o que a gente faz depois de errar. Entramos. O chão ainda brilhava de cera. O fogo da lareira resistia. Helena colocou 3 xícaras sobre a mesa e serviu café. O calor devolve coragem, disse ela, oferecendo-nos as xícaras. Daniel contou tudo. A falência, a traição de Patrícia, o medo de pedir ajuda. Falava rápido, como se cada palavra queimasse na língua. Eu o ouvia, e a raiva antiga ia se misturando à compaixão. Quando ele terminou, me olhou nos olhos. Mãe, eu destruí tudo o que a senhora construiu. Respirei fundo. Não, filho, o que construí continua de pé, está aqui dentro. Toquei o peito. O amor que a gente sente não morre, às vezes só fica soterrado pelo orgulho. Ele começou a chorar. Helena se afastou discretamente e nos deixou sozinhos. Eu me aproximei, segurei seu rosto com as 2 mãos. Você me deixou na chuva, Daniel, mas agora é você quem está encharcado por dentro. Eu não sei como recomeçar. Aprende comigo. Eu também precisei. Ficamos abraçados por longos minutos. O cheiro do café se misturava ao sal das lágrimas. Lembrei-me de uma frase que Helena dissera. O perdão não é para quem pede, é para quem precisa seguir em frente. E percebi que era verdade. À tarde, ele ajudou a limpar o galpão. Encontrou a caixa onde estavam as lembranças que Helena havia guardado. O relógio, a foto do casamento, o pingente. Quando pegou o pingente, seus olhos se encheram d'água. Eu dei isso para a senhora, e depois vendi. E mesmo assim, ele voltou para mim, respondi. Porque tudo que é verdadeiro encontra o caminho de volta. Helena apareceu na porta e observou em silêncio. Havia paz no rosto dela. Agora entendo, disse, com um leve sorriso. Quando eu te encontrei, Mercedes, era para que você encontrasse o seu filho também. À noite, jantamos juntos. Pela primeira vez rimos.
pequenas risadas tímidas, mas reais. Daniel falou de planos simples: procurar trabalho, recomeçar, cuidar de mim. Eu o ouvi e, no fundo, sabia que ainda havia um longo caminho até o perdão completo. Mas também sabia que o primeiro passo já tinha sido dado. Antes de dormir, fui até o jardim. A lua refletia nas poças d'água. Helena se aproximou devagar, envolta num chale. O que sente agora, filha? Que o silêncio não dói mais. Então é sinal de cura. Olhei o céu e agradeci. Não apenas por ter reencontrado Daniel, mas por ter conhecido Helena, essa mulher que apareceu no pior dia da minha vida para me mostrar que ninguém é deixado sozinho para sempre. E ali, entre o cheiro de lavanda e o som distante dos grilos, percebi: a chuva havia me arrancado da minha antiga vida, mas também havia me levado exatamente aonde eu precisava estar. A manhã nasceu com um frio limpo, desses que deixam o ar cortante e a vista nítida. A casa de Dona Helena parecia respirar em silêncio. Daniel já estava de pé, varrendo a varanda com movimentos lentos. O cabelo grudado na testa lhe dava um ar de menino. Eu fiquei olhando da porta por alguns segundos, sem que ele percebesse. Era a primeira vez, em anos, que o via cuidar de algo que não fosse a própria pressa. Helena veio por trás com uma caneca de café. O vapor subiu e tocou meu rosto. Ela sorriu, num gesto simples que dizia tudo: siga. Eu avancei os passos, chamei pelo nome dele e perguntei se queria pão de queijo. Ele assentiu com a cabeça, tímido, como se toda palavra ainda pudesse quebrar alguma coisa entre nós. Sentamos à mesa da cozinha. A luz batia de lado, cortando os grãos de poeira no ar. Daniel mexia o café sem açúcar. O som da colher contra a porcelana ritmava o novo começo. O senhorio do quarto onde eu estava me ligou ontem à noite, disse ele, os olhos baixos. Está cobrando 3 meses atrasados. Se eu não pagar até sexta, ele vai sumir com minhas coisas. O que sobrou das suas coisas? Perguntei. Quase nada, mas tem uns documentos, umas lembranças minhas e do pai. Ele engoliu seco. Eu preciso buscar. E preciso arrumar trabalho. A palavra trabalho entrou na cozinha como um vento. Eu a recebi com um misto de susto e alívio. Helena apoiou a caneca e o observou como uma professora contempla o aluno que finalmente entende a lição. Depois, com a calma que sempre carrega, ela abriu uma gaveta e tirou um pequeno caderno de capa dura. Tenho amigos que ainda administram algumas propriedades, disse. A portaria do prédio da Alameda das Figueiras precisa de alguém para cobrir férias por 2 semanas. Não é glamour, é dignidade. Dá para começar hoje, se quiser. Daniel ergueu o rosto, espantado. O brilho que lampejou nos olhos dele não era de euforia. Era a luz simples de quem vê um degrau ao alcance do pé. Ele assentiu devagar, mas não pegou o caderno. Ficou quieto, como se ainda pedisse permissão ao próprio medo. Eu empurrei o caderno para perto dele. Comece, falei. O mundo não espera. Ele apertou o caderno com as 2 mãos. A cozinha ficou pequena para a coragem que se formava ali. Na mesma manhã, ele saiu com Helena para buscar as instruções do emprego temporário. Eu fiquei na casa, ajudando Marina a trocar as cortinas e arejar os quartos. Enquanto pendurávamos o tecido claro, um envelope escorregou de dentro do forro antigo. Caiu aos meus pés, amarelo, fechado com cera rachada. Havia um nome escrito a bico de pena em letras caprichadas: Mercedes. As mãos se abriram sozinhas. O papel rangeu como madeira. Dentro, encontrei uma carta curta, escrita há muitos anos, e um recibo antigo de uma joalheria do centro. A carta dizia, em linhas firmes: se um dia esta casa acolher alguém chamada Mercedes, devolvam a ela o que é por direito. E digam que o tempo cobra, mas também devolve. O recibo trazia a descrição de um anel de ouro com uma pequena safira azul, acompanhado de um número de cofre. O chão pareceu deslizar um pouco. Eu não tinha joia nenhuma que me pertencesse em joalheria alguma. O nome do estabelecimento, porém, era conhecido. A mesma joalheria onde meu marido consertara, anos atrás, o relógio de bolso que agora estava na caixa guardada por Helena. Guardei o envelope no bolso do avental. Algo dentro da casa nos conectava por linhas que eu ainda não conseguia ver. Daniel e Helena voltaram no começo da tarde. Trouxeram pão fresco e um sorriso ocupando as bordas da conversa. Ele começaria no dia seguinte.
Passar a madrugada na portaria, receber encomendas, anotar placas, segurar a porta para gente apressada que nem saberia seu nome. Helena dizia que todo recomeço pede humildade e regularidade. Eu só queria que ele se sentisse útil. À tardinha, a campainha tocou. Não era um som qualquer. Foi um toque que bateu nos ossos, como uma memória mal curada. Marina abriu o portão e nos chamou com um olhar aflito. Havia um homem alto, de terno escuro, e uma mulher com o cabelo preso e um sorriso de canto de boca que não sorria. Daniel ficou imóvel. Patrícia. Ela entrou puxando a bolsa contra o corpo, medindo a sala com desdém. O homem sacou uma pasta. Helena endireitou o busto, uma rainha em trono de madeira, e mandou que se sentassem. Ninguém sentou. Vim buscar o que é meu, disse Patrícia com a voz de vidro. Daniel tem uma dívida. E dívidas têm endereço. Dívidas têm origem, respondi. Ela me encarou como quem olha um móvel fora do lugar. Depois voltou-se ao homem de terno. Meu cliente contraiu empréstimos no meu nome, disse o homem. Precisamos conversar sobre uma maneira civilizada de acertar. Há cheques devolvidos, uma moto no cadastro, um saldo de cartão que não fecha. E mais, ele usou objetos de família como garantia. O senhor Daniel entregou a mim e a minha cliente um conjunto de joias descrito aqui. Ele colocou sobre a mesa uma lista datilografada. Me aproximei. O primeiro item era justamente um anel de ouro com safira azul, o mesmo do recibo dentro do meu avental. Daniel apertou os olhos, como se o peso do próprio erro estivesse finalmente insuportável. Tentei respirar. Helena não se moveu. Havia nela uma serenidade que parecia afiar as palavras. Nada sai desta casa hoje, disse ela. Ninguém leva nada. Se existe uma dívida, ela será discutida onde se discute o que é sério. A senhora está impedindo um procedimento legal, respondeu o homem. Estou impedindo um abuso, disse Helena, firme, e lembrando a vocês que aqui dentro há história. Não só objetos. Patrícia riu, curta, e pousou a mão no ombro de Daniel com familiaridade treinada. Você sempre foi fraco, disse, baixa, para que só nós três ouvíssemos. Agora paga. Afastei a mão dela com um gesto seco. O olhar dela veio como unha. Ele paga, sim, falei, mas não com a alma. O homem de terno pigarreou, recolheu a lista e anunciou que voltaria com as formalidades. Patrícia demorou um segundo a mais. Mirou-me dos pés à cabeça e deixou um perfume pesado que não combinava com a casa. Ao cruzar o portão, ainda disse, sem virar o rosto, que as contas não desaparecem com lágrimas. A tarde desceu com um peso antigo. Daniel andou pela sala como quem mede o próprio corpo. Sentou, levantou, encostou na parede. Eu preferi o quintal, precisava do céu, mesmo cinza, para caber a angústia. Helena veio atrás, com passos que não faziam barulho. O perdão tem custo, disse ela, olhando as folhas de uma pitangueira. Não se paga ao outro, paga-se a si mesma. A conta que Patrícia trouxe é outra, é de banco. Essa sim se acerta com recibo. A sua Mercedes se acerta com limites. Como se põe limite no próprio filho? Não é no filho, ela respondeu. É em você. Limite não é cerca do lado de fora. É chão do lado de dentro. Voltei para dentro da casa com a cabeça cheia de passos. Daniel estava na biblioteca, encarando a caixa de lembranças. Abri o avental, tirei o envelope antigo e coloquei sobre a mesa. Ele arregalou os olhos. Contei sobre o forro, a carta, o recibo. Disse o nome da joalheria. Ele empalideceu. Esse anel era da sua mãe, Mercedes? Perguntou Helena, com voz de museu. Nunca tive anel de safira, mas o recibo está no meu nome. Alguém registrou isso há anos. Alguém guardou essa carta para o dia de hoje. Daniel tombou os ombros. Um menino cansado dentro do homem que voltou a existir. Ele respirou fundo como quem mergulha. Então falou. Foi o pai. A palavra golpeou a sala. Ele não olhou para mim. Falou para o vazio. Eu era adolescente quando ele me levou à joalheria. Disse que precisava consertar um relógio e pegar um pacote. Eu esperei na calçada. Quando ele saiu, tinha um envelope. Lembro da cor. Ele guardou no bolso do paletó e disse que não comentasse com você. Naquele dia, ele estava diferente. Não sei o que havia no pacote,
mas agora acho que era esse anel. Não sei por que pôs no seu nome, mãe. Talvez porque sempre soube que um dia... A voz quebrou. Que um dia eu iria te faltar. O ar ficou denso, mas claro. O passado se arrastou até nós e sentou à mesa. Helena pegou o recibo, analisou, fechou outra gaveta e me entregou uma caixinha de metal, pequena, com a mesma marca gravada na tampa. Eu reconheci a joalheria batida a martelo. Essa caixinha estava no fundo do cofre antigo, disse ela. Nunca consegui abri-la. Talvez abra agora. A trava cedeu com um estalo agudo. Dentro, deitado num leito de veludo gasto, o anel de safira nos olhou de volta com um azul líquido. Não brilhou como joia, respirou como memória. O silêncio foi inteiro. Daniel estendeu a mão e recuou. Eu peguei o anel. Ele estava morno, como se tivesse esperado por esse instante dentro de um bolso que nunca deixou de ser nosso. O peso era exato. O meu nome estava gravado por dentro, junto de uma data perdida no tempo. Helena expirou lentamente. O tempo cobra, mas também devolve, repetiu. A carta dizia. O sino do portão tocou de novo, um toque curto. Marina correu e voltou pálida. 2 homens estavam no portão com crachás. A palavra oficial pendia no pescoço deles. Queriam falar com Daniel sobre a moto em atraso e sobre um incidente com um cartão feito em nome de terceiros. O mundo cobrou de uma vez, com juros. Daniel me olhou. Não pediu socorro. Só abriu as mãos, sem desculpa. Eu senti que, finalmente, a minha decisão seria sobre mim, não sobre o erro dele. Entre, falei, encarando os homens. Senta aqui, o café está quente. Vamos resolver como quem põe tijolo. Eles se entreolharam, confusos, entraram, colocaram papéis sobre a mesa. Explicaram valores, prazos, ameaças veladas de apreensão. Helena pediu cópias, pediu canetas, pediu calma. Daniel assumiu as parcelas com a voz baixa e firme. O trabalho na portaria não bastaria. Eu sabia, ele também. Mesmo assim, firmou a mão. Era pouco, mas era a ponte. Quando os homens foram embora, a casa ficou vazia de ruído e cheia de realidade. Helena fechou o portão com força de sentença. Eu guardei o anel no dedo, não como enfeite, mas como voto. O metal esfriou sobre a pele. Daniel ficou de pé, diante de mim, como quem aguarda um veredito. O perdão não apaga recibo, eu disse. O perdão sustenta o braço que assina. Você vai trabalhar. Eu não vou vender este anel para pagar a sua culpa. Mas se um dia for preciso, venderemos juntos para comprar a sua liberdade. Até lá, você paga com presença, com rotina, com verdade. Ele abaixou a cabeça. Um sim sem barulho. E pela primeira vez desde que voltou, eu o vi adulto de fato. A noite começou a cair quando o telefone tocou. O número no visor era desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz masculina, grave, perguntou por Helena. Eu a chamei. Ela pegou o aparelho e ouviu em silêncio. O rosto dela mudou a expressão devagar, como quem assiste ao horizonte trocar de cor. Entendi, disse. Pode enviar. Ela desligou e ficou olhando a moldura da porta por um tempo longo demais. Receberam um documento, explicou enfim, com calma. Sobre Roberto. O nome atravessou a sala como vento frio entrando por fresta. Daniel e eu nos entreolhamos, mudos. O que aconteceu com ele? Perguntei. Helena encostou a mão na parede para firmar o corpo inteiro e deixou a voz vir limpa, sem enfeite. Há anos eu espero uma resposta. Hoje, ela chegou em papel. Não sei se é boa, não sei se posso ler sozinha. Ela pousou o envelope pardo sobre a mesa como quem deposita um recém-nascido. O lacre estava inteiro. A luz da cozinha bateu no papel e acendeu um brilho sem cor. O silêncio respirou. Eu senti no coração o mesmo ruído de quando a mala caiu na sarjeta da rodoviária. A vida se preparando para nos virar do avesso outra vez. A mão de Helena tremeu quando alcançou a aba do envelope. Eu toquei sua mão com a ponta dos dedos. Daniel se aproximou um passo, sem pedir licença ao próprio medo. A casa inteira pareceu encolher para caber dentro daquele retângulo de papel. A dobra começou a ceder. A sala prendeu o ar. O rasgo subiu como um trovão pequeno. Dentro, um conjunto de páginas grampeadas, um recorte de jornal, uma fotografia desbotada. No alto da primeira folha, um título seco, sem perfume, mas foi a fotografia que nos parou. O rosto de um homem, alguns anos mais velho do que o menino do cavalinho, olhos fundos, barba por fazer,
uma cicatriz discreta no canto da sobrancelha. Ele olhava a câmera como quem pede duas coisas ao mesmo tempo: desculpa e destino. Helena não fez som. O lábio inferior desceu 1 milímetro. Eu segurei a foto antes que caísse. Atrás, escrito a lápis, havia um endereço e uma data. A data era de ontem. O endereço ficava a 4 quadras da rodoviária. Helena permaneceu em pé diante da fotografia como se tivesse voltado 20 anos no tempo. O rosto do homem do retrato parecia ter saído do sonho antigo dela, só que agora era real e impresso em papel. Eu toquei seu ombro, devagar. É ele? Perguntei. Ela demorou a responder. É o meu Roberto. Ou o que restou dele. O silêncio se tornou pesado, mas não vazio. Era o silêncio que antecede o passo que ninguém quer dar. Daniel aproximou-se e pegou o envelope. Havia um carimbo de um abrigo social. No alto, o nome de um hospital. O documento informava que Roberto fora localizado semanas antes, debilitado, com perda parcial de memória. Estava vivo. Helena levou a mão à boca, os olhos marejados. Vivo. Meu Deus! Eu rezei tanto. A voz quebrou. O papel tremia entre os dedos dela. Havia um endereço, Rua das Limeiras, número 98, 4 quadras da rodoviária. O destino parecia brincar de repetir cenários. Daniel se adiantou. Eu posso ir com vocês. Não, filho, disse eu. Agora é hora de Helena encontrar o que perdeu. Helena olhou para mim. Você vem comigo, Mercedes. Preciso de quem saiba ficar em silêncio quando o coração grita. Saímos minutos depois, eu e ela, num carro pequeno emprestado do motorista. A cidade acordava devagar. A cada esquina, o passado parecia se inclinar para nos observar. O abrigo ficava atrás de uma igreja antiga. O portão enferrujado estava entreaberto. Um homem magro, de colete, nos recebeu. Procuram por Roberto Álvares? Perguntou. Helena assentiu, sem voz. Ele está no pátio. Gosta de sentar perto do jardim. Entramos. O cheiro era de sabão e folhas úmidas. No fundo, um homem de barba rala olhava o chão, os dedos desenhando círculos no ar. Helena parou, hesitou. Depois caminhou. Eu fiquei atrás, observando. Roberto, chamou, quase num sussurro. O homem ergueu o rosto. Os olhos, ainda que cansados, brilharam como fósforo. Ele piscou, confuso. Depois sorriu, devagar. Mãe? Ela caiu de joelhos à frente dele. Abraçaram-se com a força de quem atravessou o deserto inteiro para chegar em casa. Nenhum som, só o barulho distante de uma fonte. Eu chorei ali mesmo, segurando a bolsa contra o peito, sentindo o milagre acontecer a 2 passos de mim. Quando voltamos ao carro, Helena estava muda. Apertava a fotografia original entre os dedos. A voz só voltou quando já estávamos na avenida principal. Sabe, Mercedes, quando Deus quer costurar um rasgo, ele usa agulhas improváveis. Foi o seu filho que me levou até o meu. E o seu abrigo que me levou até o perdão, respondi. Ela sorriu pela primeira vez sem sombra. Acho que o preço do perdão é esse. Aceitar que tudo o que dói também tem utilidade. De volta à casa, Daniel esperava na varanda. Quando viu o sorriso de Helena, entendeu tudo sem precisar de explicação. Ajoelhou-se e beijou a mão dela. Obrigado, disse. Helena o levantou com delicadeza. Eu perdi um filho e encontrei 2. À noite, sentamos os 3 ao redor da mesa. O fogo da lareira desenhava reflexos nos copos. Daniel falava pouco, mas havia firmeza nas palavras. Disse que pagaria cada centavo da dívida, que já tinha pedido horas extras na portaria. Helena, ainda com a carta no colo, falava de planos simples. Levar flores ao abrigo, reformar o jardim, escrever a história dela num caderno para não esquecer o caminho. Quando todos foram dormir, fiquei sozinha na cozinha, olhando o anel de safira no meu dedo. O azul refletia a chama do lampião. Pensei em tudo o que havia acontecido. A chuva, a rodoviária, o guarda-chuva amarelo, o abraço de um estranho que se tornou abrigo. Compreendi então o que Helena queria dizer quando falava de limites. O perdão não é esquecer, é olhar para a ferida e escolher não deixá-la mandar na gente. No dia seguinte, Helena acordou mais leve. Daniel saiu cedo para o trabalho. E eu fiquei no jardim, cuidando das flores que agora começavam a brotar outra vez. O mundo não voltou a ser o mesmo, e talvez fosse essa a graça. No fundo do bolso do avental,
encontrei um pedacinho de papel que caíra do envelope do abrigo. Nele, uma frase escrita com letra trêmula: "O amor não se perde, só se disfarça até aprender o caminho de volta." Fechei os olhos e deixei o vento soprar sobre mim. Era como se todas as histórias que começaram na chuva estivessem finalmente secando ao sol. Os dias que se seguiram àquela descoberta pareciam suspensos no ar, como se o tempo precisasse de fôlego para continuar. A casa respirava outro tipo de silêncio. Não o silêncio pesado da perda, mas aquele cheio de promessa que antecede um novo ciclo. Helena passava horas no telefone com o abrigo, organizando documentos para trazer Roberto de volta definitivamente. Daniel saía cedo para o trabalho na portaria e voltava com o rosto marcado de cansaço, mas com a postura de quem, enfim, sabe o próprio tamanho no mundo. Eu cuidava das plantas, costurava cortinas novas, limpava cada canto. Às vezes, ao olhar o reflexo do anel de safira na janela, pensava que o brilho dele era uma pequena chama que não se apagava, lembrando-me de que ainda havia caminho pela frente. Numa tarde fria, Helena entrou na cozinha com um envelope nas mãos. "Mercedes, chegou mais um documento do abrigo. Roberto terá alta em alguns dias, mas eles precisam de um endereço fixo para liberá-lo." Ela respirou fundo. "Quero trazê-lo para casa." O coração me apertou. "É claro que sim, Helena. Esta é a casa dele." Ela sorriu, mas havia algo de preocupação nos olhos. "Os médicos disseram que ele não lembra de tudo. Às vezes confunde o passado com o presente. Talvez não se recorde de mim como antes." Abracei-a com força. "O amor tem memória própria. Ele vai reconhecer o cheiro do lar, o som da sua voz." Nos dias seguintes, Daniel ajudou a preparar o quarto de Roberto, pintou as paredes, arrumou a cama, consertou a janela. Em cada gesto, eu via um pedido de perdão que não precisava de palavras. Numa manhã de domingo, o telefone tocou cedo. Helena atendeu e gritou meu nome. "Mercedes, é o abrigo. Roberto chega hoje." O carro da instituição parou na frente pouco antes do meio-dia. Um homem magro de olhos cansados desceu amparado por um enfermeiro. Helena correu, mas conteve o ímpeto a poucos passos dele. "Roberto, sou eu, mãe." Ele piscou devagar, observando-a. Um sorriso tímido surgiu, meio perdido. "Mãe", disse, quase como um menino. O abraço deles durou o tempo exato que o passado precisava para se dissolver. Daniel e eu assistíamos da varanda e senti uma paz tão grande que por um instante achei que o mundo havia acertado todas as contas. Nos dias seguintes, Roberto se adaptou devagar. Caminhava pelo jardim, observava as fotos da casa, perguntava o nome das pessoas como se colecionasse lembranças novas. Às vezes, porém, se perdia nos pensamentos e chamava Helena por outro nome. Clara, Lina, filha. Ela sorria e o corrigia com doçura. Certa noite, enquanto eu fechava as janelas, Roberto se aproximou. "A senhora é a Mercedes, não é?" perguntou. "Sou. Tenho visto você nos meus sonhos. Sempre está na chuva, com um guarda-chuva amarelo." Senti o corpo gelar. "Talvez tenha me confundido com Helena. Foi ela quem me achou na chuva." Ele balançou a cabeça. "Não, era você." E o guarda-chuva estava no chão. Não soube o que responder. O olhar dele era sereno, mas firme, como se falasse de algo que realmente vira. Mais tarde, comentei com Helena. Ela ficou pensativa. A mente dele mistura lembranças. Talvez o subconsciente tenha costurado a sua história à dele. É o jeito que a alma tem de dizer que as dores se entendem. Apesar das palavras dela, um desconforto cresceu dentro de mim. O sonho de Roberto, a coincidência da chuva, o anel com meu nome. Havia um fio invisível unindo tudo, e esse fio começava a puxar de novo. Alguns dias depois, recebi uma ligação da joalheria, cujo nome estava no antigo recibo. A voz do atendente era educada. "Dona Mercedes, estamos revisando arquivos antigos. Encontramos um cofre em seu nome, fechado desde 1999. O coração parou por um instante. "Um cofre? Mas eu nunca..." "Há um bilhete dentro, registrado no sistema. Se desejar, pode vir retirar." Desliguei atônita. Contei a Helena e ao Daniel. Ela olhou para mim com gravidade. "Então ainda há algo que o tempo guardou." Marcamos para o dia seguinte. A joalheria era pequena, de vitrine antiga, com cheiro de metal polido. O gerente,
um senhor de óculos redondos, nos recebeu com respeito. Abriu um armário de aço e tirou uma caixinha envolta em pano. Está lacrada há 25 anos. Quando o selo se rompeu, encontrei apenas um envelope. Dentro dele, uma carta. Reconheci a letra de imediato. Era a de meu marido, escrita com a mesma tinta azul das cartas que ele me mandava quando viajávamos jovens. As mãos tremiam. Li em voz baixa. Se um dia você ler isto, Mercedes, é porque o destino resolveu corrigir os nossos erros. Guardei o anel de safira porque ele simboliza o que nunca tive coragem de dizer. Existe uma parte da minha vida que deixei em outro lar. Um filho que não conheceu o seu nome. Se o tempo juntar as pontas, espero que o amor seja maior que a culpa. O ar desapareceu. Helena estendeu a mão, pálida. Um filho, em outro lar? Daniel me segurou antes que eu caísse. As letras da carta dançavam diante dos meus olhos. A voz de Helena veio como um sussurro. O meu Roberto nasceu em 1978, o mesmo ano em que seu marido viajava sozinho para o norte. A carta escapou dos meus dedos e caiu sobre o balcão. Naquele instante, percebi. O fio que ligava todas as nossas histórias talvez fosse mais profundo do que qualquer uma de nós imaginara. A carta ainda estava sobre o balcão, o papel tremendo sob o vento que entrava pela porta da joalheria. Eu a encarei como quem encara um espelho rachado. Cada frase refletia uma parte da minha vida que eu nunca quis ver. Helena e eu não falávamos. O gerente, percebendo o peso daquilo, recuou discretamente e nos deixou a sós. Daniel se aproximou, pegou a carta com cuidado e leu o trecho em silêncio. O olhar dele mudou, primeiro confusão, depois incredulidade e, por fim, um espanto calado. "Mãe, o que isso quer dizer?" perguntou. Minha voz mal saiu. "Que seu pai pode ter tido outro filho." Helena apoiou as mãos no balcão. "E esse filho pode ser o meu Roberto." As duas palavras ficaram flutuando no ar, quase sem som. Pode ser. Mas dentro de mim já não havia dúvida. As datas coincidiam. O rosto de Roberto, agora adulto, tinha traços do homem que eu amei e enterrei acreditando conhecê-lo por inteiro. Helena sentou-se como se o corpo tivesse se esvaziado. Eu vivi tantos anos culpando o destino, achando que a vida me roubou o meu filho, murmurou. E no fim, ele era o pedaço que o destino te devolveu. Não soube o que dizer. A culpa me invadiu, mesmo sabendo que eu não tinha culpa. Daniel se afastou alguns passos. "Então, se isso for verdade, Roberto é meu irmão?" A pergunta saiu com espanto infantil. Assenti em silêncio. A joalheria parecia um cenário de teatro abandonado, tudo parado, o tempo suspenso entre aquelas paredes. Helena levantou o rosto e me olhou. Não com raiva, mas com uma tristeza antiga, dessas que sabem que o mundo é imperfeito. "Ele nunca me contou", disse eu chorando. "Juro, Helena, eu não sabia." Ela segurou minhas mãos. "Eu acredito. O coração reconhece o que é sincero." Voltamos para casa em silêncio. Cada esquina parecia mais longa. No banco de trás, Daniel não tirava os olhos da carta. Quando chegamos, Roberto estava no jardim, alimentando os pássaros. Helena o observou com uma expressão que misturava ternura e medo. "Preciso contar a ele", disse, firme. "Quer que eu fique?" perguntei. Ela balançou a cabeça. "Não, é entre mãe e filho." Entrei na casa com Daniel e fechei a porta. De lá de dentro, vi pela janela o momento em que ela se aproximou de Roberto. Falou baixo, pausado. Ele a ouviu imóvel, as mãos sujas de grãos. Depois, lentamente, levou a mão ao peito e chorou. Helena o abraçou, e os dois ficaram ali, em silêncio, como se toda a história do mundo coubesse naquele gesto. Mais tarde, Helena entrou e me chamou. "Ele quer te ver." Fui até o jardim. Roberto estava sentado no banco de pedra, o rosto úmido de lágrimas. "Então é verdade", disse ele, a voz rouca. "Sempre senti que faltava um pedaço da minha história. Agora sei o nome dele." Sentei ao lado dele. "Eu também perdi meu chão hoje, mas talvez o amor que sobrou nos baste." Ele sorriu de leve. "E Daniel? Está tentando entender. É muito para um coração só." Ele pegou minha mão. "Se ele quiser, eu quero conhecê-lo." Entramos juntos. Daniel estava na sala, o olhar perdido entre o anel de safira e a carta. Quando Roberto apareceu, ele se levantou devagar. Por alguns segundos, só se olharam,
E então Daniel, sem dizer nada, deu um passo à frente e o abraçou. A casa inteira pareceu respirar. Helena se encostou à parede, chorando em silêncio. Eu também chorei, mas o choro era diferente. Não de dor, mas de entrega. O passado finalmente havia contado a verdade, e por mais cruel que fosse, havia devolvido a cada um de nós um pedaço de si. Naquela noite, Helena me chamou à varanda. Eu sempre quis entender por que encontrei você na chuva, Mercedes. Agora sei. Eu não te acolhi por acaso. Eu te devolvi o que era teu. Olhei para o céu. As nuvens se abriam, revelando estrelas que pareciam novas. E o que fazemos agora? Perguntei. Helena sorriu. Agora a gente aprende a viver com o que sobrou e a cuidar do que nasceu de novo.